Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos o bloco 10 mais. No episódio de hoje falaremos sobre as 10 maiores filósofas da história. 10. Diotima de Mantineia. As únicas informações que possuímos sobre a vida de Diotima de Mantineia estão presentes no diálogo Banquete, de Platão, escrito no século IV a.C. Os dados se resumem a um único parágrafo, que inicia o discurso de Sócrates. Sócrates, abre aspas. E agora vou deixar-te em paz, a fim de referir-vos ao discurso a respeito de Eros, que há muito tempo eu ouvi da mulher de Mantineia, Diotima, sobremodo entendida nesses assuntos como em muitos outros, a mesma que, de uma feita antes da peste, aconselhou os atenienses a fazerem os sacrifícios que protelaram por 10 anos a epidemia. Foi ela quem me doutrinou sobre as questões do amor, bem como os métodos de aprendizagem inquisitiva. Fecha aspas. Dessa forma, extrai-se as seguintes informações. 1. Diotima de Mantineia era uma sacerdotisa. 2. Ela foi chamada a Atenas a fim de dar conselhos sobre como afastar uma peste. 3. As medidas sugeridas por ela afastaram uma peste de Atenas durante 10 anos. 4. Ela ensinou a Sócrates uma doutrina sobre o amor. E também, hoje, o que conhecemos como método socrático. É isso mesmo que você entendeu. Aristóteles teve como mentor Platão. Platão teve como mentor Sócrates. E Sócrates teve como mentora Diotima de Mantineia. 9. Hipátia de Alexandria. Sabe quem está aqui? Hipátia de Alexandria. Conhece ela? Hipátia? De Alexandria? Ela mesma. Poucas fontes históricas relatam a vida e a atuação da matemática e filósofa alexandrina Hipátia. Na entrada sobre Hipátia no Suda, encontramos a descrição da situação que gerou o assassinato dela. O arcebispo de Alexandria, àquela época, chamado Cirilo, estava passando pela casa de Hipátia e viu um tumulto em muitas pessoas. Sem entender do que se tratava, perguntou o que era, e o informaram-no que se tratava da casa de Hipátia, e que ela iria falar, e por isso havia tantas pessoas. Conforme o Suda, Cirilo foi tomado de raiva e planejou a morte dela, o que ocorreu por meio de um grupo de homens. Hipátia foi lembrada como mártir do helenismo, principalmente no século XVIII, XIX e no século XX, quando ela é interpretada como símbolo da luta feminista contra a opressão da mulher por parte do patriarcado. Hipátia foi vítima do nascente fanatismo cristão, e seu assassinato como sinal do desaparecimento, junto com os deuses gregos, também a liberdade de investigação, que perdurou por muito tempo no período medieval. 8. Christine de Pizan. Pouca conhecida do público do século XXI, Christine de Pizan foi uma escritora que perseguiu em suas obras uma valorização da mulher pela educação e pela aprendizagem. É considerada a mais importante poetisa medieval e a primeira mulher a viver da sua arte, a escrita, no Ocidente. Era italiana de origem, mas francesa por adoção. Christine nasceu em 1364, em Veneza. O pai, Tomás de Pizan, era astrônomo e, como tal, foi convidado a viver na corte de Carlos V, o Sábio. No ano de 1370, mudou-se para a França, onde a família passou a viver. Com o pai, ela aprendeu o latim e a filosofia, matérias que não faziam parte da educação de uma mulher naquela época. Aos 15 anos de idade, como de costume na época, casou-se com Etienne Castel, nomeado secretário do rei um ano após o casamento. Tomás de Pizan morreu em 1386. E logo após, Etienne, em 1389. Aos 25 anos de idade, Christine se viu sozinha e responsável pelo sustento da família. De 1399 a 1430, Christine escreveu mais de 15 obras de prosa e outras tantas poesias. Seus livros tiveram uma grande aceitação, sendo divulgados não somente na França, mas por toda a Europa Ocidental, como apontam as inúmeras traduções feitas das suas obras, e também pela encadernação luxuosa dos exemplares que sobreviveram. Aos 54 anos, recolheu-se a um convento, onde viveu por 11 anos, e escreveu um poema de louvor a uma figura que a posteridade conheceu como Joana d'Arc. 7. Loander Salomé.
Lou Andrei Salomé nasceu em 12 de fevereiro de 1861, na Rússia. Foi uma notável filósofa, psicanalista e escritora, cujas ideias exerceram influência no pensamento ocidental. Sua transgressão às convenções, a sua maneira particular de entender a feminilidade, a sua forma de ser mulher, causavam encantamento e repúdio na época. Lou Andrei Salomé rompeu em certos aspectos com a ideia estabelecida acerca da natureza feminina, lutando desde muito jovem pela sua própria independência e transcendendo as tradições de ideias e modos de vida que limitavam sua própria maneira de ser mulher. Até os anos de 1990, os escritos em torno da sua obra destacavam a sua vida íntima e a sua relação com personalidades masculinas da época. Seus textos foram considerados como meros produtos de sua época, e a sua obra foi classificada como literatura feminina. E ao reconhecê-la como tal, foi-lhe negado de antemão ser equiparável com a criação do gênero masculino. Durante uma estadia em Roma, cuja finalidade era a sua recuperação de uma tuberculose, Lou Salomé viveu-se envolta em uma série de acontecimentos propiciados por Magda von Meysenburg, uma notável figura do feminismo alemão, que reunia em sua casa muitos intelectuais, artistas destacados. Foi nesse contexto que Lou foi apresentada aos filósofos Paul Ricoeur e Friedrich Nietzsche, e junto a eles criou um grupo de estudos que veio a ser chamado, por eles próprios, em tom de brincadeira, de a Santa Trindade. Através da análise da trajetória de Lou Salomé, identificamos um percurso acompanhado da luta para transcender convenções sociais opressoras e patriarcais, o qual inaugura a imagem do comportamento da mulher moderna do século XX. 6. Rosa de Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo é, ainda hoje, a maior pensadora marxista desde a concepção da obra de Marx. À sua altura, poucos pensadores podem ser mencionados, entre eles Lenin e o citado Lukács. Essa distinção por si só torna obrigatória a menção de seu pensamento em qualquer estudo sobre a filosofia produzida pelo gênero feminino. E ainda que Rosa tenha como formação a preocupação inicial com a economia e as suas teses sejam voltadas para a teoria econômica, as suas reflexões sobre a ação política, o colapso do capitalismo, a revolução socialista e outros temas relevantes a tornam uma pensadora fundamental para a filosofia política. Ainda que Rosa Luxemburgo não tenha realizado uma obra sistemática acerca do pensamento político, a importância intelectual do seu trabalho para o pensamento filosófico sobre a política não pode ser subestimada. De fato, as suas conclusões acerca dos temas da ação política e da representatividade não se tornaram obsoletas, mas ao contrário, se mostram a cada dia mais certeiras. A chamada crise da representatividade, que vem mostrando os limites da democracia burguesa, já haviam sido temas de reflexão para Rosa Luxemburgo, quando da sua crítica ao parlamentarismo e ao reformismo da social-democracia alemã. Como nas primeiras décadas do século XX, a ideia de que a vontade da população é encarnada por representantes parlamentares mostra seus claros limites. No Estado burguês estruturado para atender os mais favorecidos em um modo de produção em que divide os trabalhadores e patrões, e esses últimos são detentores dos meios de produção, a população trabalhadora tem o suficiente para subsistir e para se entreter. Sua força de trabalho é o único meio de sobrevivência em uma estrutura alienada, onde o exercício de seu potencial humano é descartado e oprimido. A crítica ao sindicalismo, às limitações do regime parlamentarista, às vanguardas revolucionárias centralizadoras e ao reformismo, que transforma o ideal socialista em um mero sucedâneo ao capitalismo em sua forma mais brutal, mostram que as reflexões de Rosa Luxemburgo não só são válidas até o presente, como serão válidas até que o socialismo, em sua forma real e científica, possa emergir das contradições do capitalismo em seu colapso final. 5. Ayn Rand. Ayn Rand foi uma romancista e filósofa russo-americana que em vida tornou-se uma figura famosa e controversa. Em suas obras, ela sempre enalteceu o indivíduo e a sua racionalidade, pois acreditava que por meio de uma vida dedicada à razão e um perseverante exercício desta, os homens poderiam atingir grandes realizações, mesmo que essas fossem contestadas por intensas forças sociais. Um tópico muito polêmico em sua filosofia é o egoísmo, uma vez que ela difere do significado atribuído pelo senso comum, o que entende como uma busca implacável, cega e injusta, tendo em vista o acúmulo de riqueza ou de poder independentemente do mérito. Para Rand, o egoísmo é uma busca pelo justo reconhecimento e valorização do desenvolvimento produtivo do indivíduo mais capacitado, sendo este
o sentido primordial para uma sociedade saudável e eficiente. N é mais bem compreendida quando torna-se conhecida a história da sua vida. Os acontecimentos da sua infância cooperaram para a sua percepção do mundo, na qual a razão é extremamente valorizada. Dos seus romances despontaram-se preceitos filosóficos que derivam um movimento que exerceu forte impacto na cultura americana, o então chamado objetivismo. 4. Judith Butler nasceu em 24 de fevereiro de 1956, nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Cleveland, em Ohio, e foi criada em uma família judia, onde, segundo Butler, estavam muito comprometidos com a política e a contestação. Sua infância é marcada pela inteligência, inquietação e rebeldia, pois costumava contestar seus professores, resistindo ao cumprimento das regras da escola e demonstrando desprezo pela autoridade. Por isso, foi uma aluna problema, que consequentemente veio a ser expulsa da escola, passando a ter aulas particulares com um rabino. Atualmente, Butler é uma professora na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A filósofa Judith Butler desenvolveu uma teoria de gênero nos parâmetros do pós-estruturalismo, utilizando o conceito de desconstrução desenvolvida pelo filósofo Jacques Derrida, realizando uma desconstrução da noção da identidade de gênero, ou seja, rompe com as estruturas binárias gênero, sexo, homem, mulher e feminino e masculino, empregando uma linguagem desconstrutivista com o objetivo de demonstrar a complexidade em se classificar as identidades em categorias sociais. Justamente por essas serem limitadas, a categoria tradicional de gênero gera a exclusão de indivíduos que não se enquadram dentro dela, como no caso dos transexuais, das travestis, das pessoas agênero, entre outras. Nesta exclusão surgem questões problemáticas, as quais afetam diretamente as relações sociais, pois levam ao mesmo preconceito, à discriminação e principalmente à violência. A proposta de uma reflexão acerca das identidades de gênero resulta de vários fatores, a começar pela agressão tanto física quanto psicológica dos indivíduos, que não se identificam com o regramento das estruturas do binário dentro do espaço em que vivem. 3. Angela Yvonne Davis. Mais conhecida como Angela Davis, nasceu em 1944, no Alabama, nos Estados Unidos. Angela graduou-se em literatura francesa pela Universidade de Brandeis, doutorou-se em filosofia pelo Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt e atuou como professora de filosofia. O início dos seus estudos foi orientada por Herbert Marcuse e depois da universidade teve também a influência de Theodor Adorno e Oscar Nietzsche. Foi orientado por Marcuse no doutorado na Califórnia, cidade em que se aproximou da comunidade negra local, com o intuito de militar e atuar contra o capitalismo e o racismo do país. Davis é conhecida internacionalmente por seu engajamento nos combates de todas as formas de opressão, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Através dos anos, tem mantido a sua posição militante política, quer como estudante, professora, pesquisadora ou escritora, sendo testemunha viva dos conflitos históricos da era contemporânea. Davis cresceu no meio da segregação e na discriminação racial legal, a região sul dos Estados Unidos da América, que foi marcada por um grande apartheid, onde leis e decretos foram promulgados por estados sulistas que autorizavam a separação dos brancos dos negros, criando lugares, ônibus e escolas só para brancos ou para pessoas negras, evitando assim a mistura, situação que proporcionou a criação do grupo hoje considerado terrorista Ku Klux Klan, que realizou diversos ataques contra famílias negras. No ano de 1968, Davis filiou-se ao partido Panteras Negras e, como relata, mexia com a imaginação dos jovens e também da comunidade negra, falando de uma política negra que não aceitava o poder estrutural branco. 2. Hannah Arendt. Considerada uma das principais pensadoras do século passado, Johanna Arendt, conhecida como Hannah Arendt, deixou uma vasta obra como legado. A amplitude do seu pensamento pode ser constatada nas pesquisas realizadas nas mais variadas áreas do conhecimento, entre as quais destacamos o direito, as ciências políticas, a literatura, as relações internacionais, a administração, a educação e, é claro, a filosofia. Testemunha dos acontecimentos nefastos das duas grandes guerras mundiais, as motivações do seu pensamento encontraram raízes na turbulência social e política da primeira metade do século XX.
Salienta-se, sobretudo, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, cujas consequências foram sofridas diretamente pela pensadora. Com isso, pode-se afirmar que a vida e a obra arendtiana se encontram de tal maneira interlaçadas que compreender seu pensamento passa pelo conhecimento da sua trajetória pessoal. Dotada de um pensamento singular, o estilo peculiar que caracteriza sua obra não corresponde às exigências tradicionais da filosofia acadêmica. Criticada pelo meio filosófico tanto pela ausência da metodologia como pela ausência de uma identificação clara com alguma disciplina acadêmica e ausência de um claro posicionamento político, Hannah Arendt elabora uma trajetória intelectual à margem de tais questionamentos. Caso você queira saber mais, temos 2 vídeos sobre a autora: Origens do Totalitarismo e Banalidade do Mal. 1. Simone de Beauvoir. Pioneira do movimento feminista, Simone de Beauvoir não acreditava na salvação individual e na liberdade individual, pois para ela não era possível ser livre se ao redor os outros não o eram. Defendeu que a emancipação das mulheres estava estritamente ligado à emancipação social, e para tanto era necessário que as mulheres se interessassem por questões sociais e rompessem com o espaço privado, pois para ela, se a mulher se mantém longe da vida econômica, do trabalho, ela é excluída da vida política. Na luta contra movimentos que se opõem à emancipação feminina, Beauvoir escreveu: ela se incomodava com a maneira secundária que as mulheres eram tratadas e com o papel importante que os homens tinham na sociedade, e o fato das mulheres estarem sempre à sombra deles. Primeiramente, Beauvoir se deteu a estudar como as mulheres eram tratadas no imaginário dos homens, nos mitos. Posteriormente, passou a se preocupar e denunciar circunstâncias concretas do cotidiano da sociedade. Sua grande contribuição filosófica talvez tenha sido a de que biologia não é destino. Isso implicou um reolhar para a educação das meninas e das mulheres. Contribuiu para que as próprias mulheres pensassem que se eram da maneira que eram e se comportavam de determinada maneira, era porque foram educadas para agir e ser assim. Dessa maneira, Beauvoir colocou em cena a discussão de que as mulheres poderiam ser educadas de outra maneira. As mulheres poderiam escolher ser o que elas quisessem ser. O livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, melhor sistematizou sua epistemologia feminista. Ainda hoje, passados mais de 60 anos da sua primeira edição, é considerado um significativo escrito para o movimento feminista. Nesta obra, Beauvoir denuncia o lugar que determinaram as mulheres e desconstrói a visão patriarcal sobre as mulheres. A polêmica obra provocou a medicina, a biologia, a psicanálise, a psicologia, as religiões e a literatura, além, é claro, de mudar a história. Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque gosta de filosofia. Se este é o caso, considere contribuir para a divulgação da mesma. Dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Ratatá, ratatá, ratatá.